Olá pessoal, Guilherme Takassi aqui com vocês. Eu sou médico, trabalho nessa frente bem voltada para construção de saúde. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema amor. Na verdade, entender o que é o conceito amor, passar por todo o processo de formação dos relacionamentos, como a sua influência pessoal, de como você passou a sua infância, adolescência, tudo isso pode influenciar diretamente a formação de um relacionamento, como o relacionamento em si, a formação dele, o quanto influencia na estabilidade ou não, e até mesmo a manutenção do relacionamento que já foi formado. Nós vamos entender tudo com um olhar bem científico, com aquela base, fisiológica, como o corpo responde a cada uma dessas situações, passar por todo esse conceito da origem em si, porque a partir disso nós conseguimos entender com clareza cada um dos passos. E daí, você vai conseguir se deparar com questões e respostas do porquê os relacionamentos ganham estabilidade, por que os relacionamentos terminam, por que algo que muitas vezes era para agregar, e trazer um conceito ali super positivo para sua vida, pode se transformar em algo extremamente negativo. Então, você vai perceber que existe toda uma origem, desde a formação, como eu disse ali, da base em si, de como essa pessoa cresceu, de como foi a infância, de como se formaram ali cada um dos apegos dessa pessoa, os diferentes tipos de apego, quando ela se conecta com outra pessoa na formação de um relacionamento e depois a manutenção do processo. Ao entender cada um desses passos, com essa base e aquele objetivo maior que nós sempre temos aqui, que é pegar o conhecimento ali médico, que se apresenta de uma forma complexa, trazer isso de uma forma simples e prática para que você consiga se beneficiar. Afinal, nós sabemos que ter um relacionamento que agrega, é algo extremamente importante para você, evoluir, se desenvolver e, consequentemente, aprender muito com a outra pessoa quando você se encontra ali e encaixa todos esses conceitos, desde a origem, a formação e a manutenção em si. Então, diante aqui da nossa discussão, você vai conseguir ter uma percepção do que de fato é o amor, a formação do relacionamento, por que os relacionamentos eles, eles terminam e como, o que você precisa ter de boa conduta ali no seu dia para ter um bom relacionamento. Você vai ver que é algo muito amplo, mas que é totalmente possível você ter uma percepção clara, concreta de cada um desses passos para exatamente se beneficiar. Afinal, esse é o maior objetivo aqui, levar saúde para as pessoas através de um conhecimento simples e prático, e é isso que nós vamos fazer mais uma vez. Se você já me acompanha, já está aqui no canal, eu agradeço mais uma vez, você acompanhar e assistir cada um desses episódios. Se você está aqui pela primeira vez, eu agradeço também e fica a minha solicitação, aquele pedido para você acompanhar o canal, seguir o canal, todos que estão aqui para curtir, deixar o seu comentário, deixar a sua dúvida aqui nos comentários, porque nós também temos o nosso momento ali para discutir cada uma dessas dúvidas, aprender com as dúvidas, e eu particularmente gosto muito, de responder ali as dúvidas, as perguntas. Eu acho que isso agrega tanto para mim quanto para todos vocês. Então, vamos lá começar a nossa discussão aqui, e o primeiro passo é sobre como, definir o amor. Esse é um ponto importante. Às vezes, nós pensamos que o amor é um conceito único e existe uma sequência de estudos de uma neurocientista conhecida como doutora Ellen Fisher, que tem um modelo muito bonito. E esse modelo é a união entre três frentes diferentes que você vai ver, que aqui é a grande base de formação do relacionamento. Quando você entende todos esses três conceitos, você começa a ter uma percepção muito clara de como se forma um relacionamento. Como é o processo, desde lá do início, para você encontrar uma pessoa, para você exatamente passar por aquela ideia do que é uma paixão e tudo mais. Então, o primeiro, item, o primeiro pilar dessa tríade que a doutora Ellen Fisher traz para a gente é o que ela chama de drive sexual, sex drive. E tudo isso se relaciona, com marcadores, moléculas, hormônios no corpo.
E esses hormônios têm uma influência, esses marcadores, como eu disse, geral, uma ação endócrina no seu corpo muitas vezes, e o significado prático disso é que ele atua sobre todas as células do seu corpo. Então, nesse primeiro momento, o que desencadeia, o que dá o start, a faísca em si, que é o sex drive aqui, o hormônio principal é a testosterona. Então, na realidade, o sex drive, ele tem muito essa ação hormonal da testosterona, que é aquela busca, é o que vai estimular, aumentar a libido ali para a pessoa procurar, né, para o homem procurar uma parceira, para a mulher procurar um parceiro. E aqui o leque ainda está muito aberto, não existe um foco. Eu vou discutir cada um desses hormônios ainda com vocês. O segundo pilar, eu quero então que você entenda primeiro esses pilares. O segundo pilar é o que nós chamamos de romantic love, é o amor romântico. Esse amor romântico é quando a pessoa já tinha aquele leque muito aberto do sex drive, em que ela estava procurando algum parceiro ali, ela encontra um parceiro, e daí ela começa a se conectar com esse parceiro. Nessa conexão, agora você tem, né, influência da dopamina, que é o que motiva a pessoa a continuar ali com a outra pessoa, quer focar naquela pessoa, se concentrar naquela pessoa, quer formar um amor romântico, é quando começa a gerar uma conexão muito específica, né, com o relacionamento em si, a relação começa a ganhar atração. Aquele leque que era tão aberto em busca de um parceiro, agora se fecha em direção a um parceiro, a um único parceiro, que é onde o foco, motivação, né, continua diante desse parceiro. Então, o marcador dominante aqui é a famosa dopamina, que é aquele marcador da motivação, é aquele marcador do foco. Então, agora a pessoa começa a focar em uma outra, né, no parceiro ou na parceira ali. E daí o terceiro pilar que a doutora Ellen Fisher traz para a gente é o famoso apego, attachment. O que acontece aqui? Quem são os marcadores? Tem dois marcadores, um que é a ocitocina e outro que é a vasopressina. Vou comentar cada um desses hormônios à frente, mas aqui a ocitocina é um marcador de contato físico, aquele olhar. Então, quando eu estou com a pessoa, estou focado na pessoa, estou motivado por estar ali, eu olho, conecto o olhar com aquela pessoa, tenho toque, né? Isso é a ocitocina, mantém, eu gosto dessa percepção, dessa presença da outra pessoa. E a vasopressina é bem interessante, porque é um outro marcador que também atua lá no seu sistema nervoso central, que é um marcador de lealdade. Quero continuar com essa pessoa. Eu me sinto motivado, eu tenho foco nessa pessoa, eu gosto do toque, eu gosto do olhar dessa pessoa, e não só gosto, como eu quero estar com essa pessoa. Então, a vasopressina é o marcador responsável por essa lealdade, a relação monogâmica, por exemplo. Certo? Então, o conceito do amor aqui da doutora Ellen Fisher é exatamente você ter uma união, né, nessa ordem desses três pilares. O drive sexual, em que eu tenho um leque aberto para procurar ali um relacionamento, para procurar um parceiro, uma parceira. Diante disso, eu encontro e agora eu tenho um amor romântico em que eu vou focar, vou me motivar por essa pessoa, eu gosto da presença dessa pessoa. E na sequência, quando tem essa percepção, eu começo a trocar aquele bom sentimento do toque, do olhar e até mesmo aquela não só agora eu gosto, como eu quero estar com essa pessoa, influenciado no sex drive pela testosterona, no amor romântico principalmente motivado pela dopamina e, né, mais adiante no apego, no attachment, eu quero continuar ali, né, naquele momento por conta da ocitocina e me sentir, decidir ficar com essa pessoa por conta da vasopressina. Agora, né, se nós olharmos com detalhe cada um desses pilares, se eu, né, para eu entender a fundo o que acontece de fato no sex drive, em que a pessoa, eu sei já, ela tem influência da testosterona, a testosterona vai impactar ali no corpo todo, mas onde a testosterona vai de fato, né? O que acontece? A testosterona, nesse caso, tem uma influência sobre regiões, né, do ventral tegmental área, do núcleo de accumbens, do córtex pré-frontal. Então, quando ela vai no ventral tegmental área e no núcleo de accumbens, é um lugar que você vai influenciar principalmente ali aquela vontade de buscar. Quero buscar alguém.
Eu ainda tô sozinho, mas aqui, ó, meu leque ainda é amplo, ele tá aberto, mas eu quero buscar alguém. Pela ação da testosterona, como eu disse, é uma ação endócrina, e a testosterona aqui está atuando em todas as células do seu corpo, e nesse caso com grande influência no seu sistema nervoso central, que é onde tem lá o núcleo de accumbens, que é onde tem o VTA, o ventral tegmental área, que é aquela vontade de buscar ali alguém, né, impulsionado mesmo pelo desejo aqui, pela libido, pela vontade do sexo mesmo, nesse primeiro momento. Então a pessoa vai. É algo muito conectado até com a reprodução. Vou citar alguns estudos em si dos feromônios, como que tem toda essa percepção, mas o sex drive, impulsionado pela testosterona, tem muito, né, essa influência da reprodução, de encontrar um parceiro, de encontrar ali uma parceira, a libido em si. E isso também atua no córtex pré-frontal, que é uma região muito importante para nós de decisão, de julgamento. E quando, né, o córtex pré-frontal é aquilo que às vezes você tem vontade, mas você não faz, você fica ali inibido, né? Ele segura você. Quando você tem essa ação, aquela vontade de buscar ali um parceiro, uma parceira, então, eu quero falar com aquela garota, eu quero falar com aquele garoto, tal. O córtex pré-frontal às vezes fica inibindo ali. Nesse momento, pela ação da testosterona, essa inibição reduz e a coragem aumenta. Então, a pessoa, né, se direciona lá, vai em busca da garota, vai conversar com ela, tem uma inibição social e um aumento da coragem pela busca de um parceiro ou de uma parceira, impulsionado pela testosterona, pela libido, pelo desejo mesmo aqui, uma coisa nesse início bem carnal. Então isso começa, né, você vê que o conceito amor em si, a união de todos esses 3 pilares, esse é o primeiro ponto, porque você tem que buscar alguém. E esse drive, né, depende no início de um drive sexual, de um drive do próprio hormônio, da testosterona, atuando, né, no ventral tegmental área, no núcleo de accumbens, para dar foco, para dar motivação para a pessoa buscar, e depois também vai lá no pré-frontal para tirar essa inibição, para dar coragem para a pessoa realmente tomar uma atitude. Já no segundo pilar, que é o amor romântico, romantic love, né, que tem uma grande influência agora, inicialmente, da dopamina, o ventral tegmental área, lá no sistema nervoso central, ele aumenta a liberação de dopamina pelos neurônios dessa região, que se direcionam para o núcleo de accumbens, e aqui essa dopamina que está sendo liberada no VTA em direção ao núcleo de accumbens é bem associado a foco e motivação, porque agora eu já encontrei o parceiro, impulsionado lá pela testosterona do sexy drive. Então eu encontrei o parceiro ou a parceira. E nesse momento, o meu VTA começa a liberar muito dopamina. Pra eu ficar motivado mesmo. Que é aquela dopamina da motivação, aquela dopamina do foco, que é liberada no ventral tegmental área, que vai em direção ao núcleo de accumbens, que é a região da dopamina mesolímbica. E isso daí, né, motiva, faz a pessoa focar. Só que agora eu tô focado em quem? Na minha parceira ou no meu parceiro, entendeu? Que ele encontrou, que você encontrou ali pós aquele primeiro momento do sexy drive impulsionado pela testosterona. Você fica focado, motivado, foco total na pessoa. E diante disso também, né, essa liberação de dopamina no sistema nervoso central agora se direciona também, né, para qual região? O pré-frontal, que é uma área de julgamento. Só que agora o seu julgamento, exposto a tudo isso, fica um julgamento totalmente direcionado para o quê? Isso é bem interessante, né? Direcionado para a pessoa, para aquele relacionamento. Às vezes isso é até ruim. Por quê, pessoal? Porque você deixa de enxergar problema. Você começa só a olhar acha que é o relacionamento perfeito muitas vezes. E pode ser, se você for correspondido, vai ser uma coisa muito boa, mas é aqui que acontecem as grandes decepções. Por quê? Essa dopamina, agora que tá aumentando de fato, ela continua, e nesse momento nós nos deparamos com uma dopamina alta no VTA, no núcleo de accumbens, que deixa a pessoa motivada, que deixa a pessoa focada na outra, que tem uma influência no córtex pré-frontal, que eu consigo, o meu julgamento agora é todo favorável ao meu relacionamento. Então, às vezes, né, aqui você entende que
em alguns momentos, a pessoa tem um relacionamento que todo mundo tá olhando, tá ruim, todo mundo fala: "Nossa, não fica aí que isso daí te faz mal", tal, mas a pessoa não consegue enxergar o lado que está acontecendo por conta de todo esse foco, essa motivação, esse julgamento no pré-frontal, que ele não consegue julgar o que possivelmente está acontecendo de ruim por conta dessa grande influência. E diante disso também você começa a aumentar, depois de um período, noradrenalina. E essa noradrenalina é o que faz a pessoa entrar num ciclo, né, agora de pensamento obsessivo. É aquele relacionamento que vira uma obsessão. Vira uma excitação, uma obsessão constante, só consegue pensar na pessoa, naquela pessoa, não consegue pensar em mais nada, em mais ninguém, passa o dia todo pensando. Aqui é aquele momento, né, que às vezes as pessoas falam assim: "Nossa, paixão", aquele pensamento fixo, obsessivo mesmo, não consegue pensar em mais nada. E nesse instante também, nós temos uma sequência que é assim, ó, dopamina aumentando no início, depois noradrenalina e serotonina caindo. Uma queda da serotonina transitória para tirar aquela percepção crítica, né, em que a pessoa agora está só focada, só motivada e com um pensamento obsessivo pela outra. Então, focada, motivada pela dopamina que está sendo liberada no VTA em direção ao núcleo de accumbens, né? Ela fica ali com um julgamento totalmente favorável ao relacionamento em si por conta da ação dessa dopamina lá no córtex pré-frontal. Quando essa noradrenalina começa a aumentar, ela entra num ciclo de pensamento obsessivo, só pensa na pessoa, não consegue pensar em mais nada. E quando a serotonina começa a cair, aí que o nível crítico dela cai. Essa queda transitória da serotonina, ela não consegue mais ter um julgamento muito claro. É aquela paixão, né, que acontece. E aí, na terceira fase, é o apego, attachment, que é quando a pessoa fica exposta à ocitocina, que é a formação do vínculo. Então agora eu tô com a pessoa, já encontrei lá no Sex Drive, eu encontrei um relacionamento, eu foco nesse relacionamento no amor romântico, focado nesse relacionamento no amor romântico, agora eu vou estruturar, formar um vínculo. E o aumento da produção da ocitocina no sistema nervoso central, na união entre hipotálamo e hipófise, a região posterior da hipófise tem a liberação da ocitocina, que está, né, ligada diretamente ao contato físico, ao contato visual. Eu gosto de ficar próximo dessa pessoa, quero estar próximo dessa pessoa, a ocitocina que acaba fazendo isso. A vasopressina, que também é liberada na união entre hipotálamo e a porção posterior da hipófise que está no seu sistema nervoso central, é o que fala a favor, né, dessa conexão, de manter uma boa conexão, da lealdade, da relação monogâmica, o desejo, a vontade, a escolha de permanecer ali naquele local, né, pela busca do relacionamento monogâmico, pela busca da pessoa, por permanecer, por estar ali com aquela pessoa, a união entre ocitocina e vasopressina. Então, no resumo todo aqui, né, dessas três frentes da doutora Ellen Fisher, né, que nós temos o sex drive, o romantic love e o attachment, o que nós entendemos disso? Né? Nós entendemos que é algo assim, pessoal. Ó, presta atenção aqui, que isso é bem importante. O desejo impulsionado pela testosterona, né, ele faz a pessoa procurar um parceiro. O romantic love começa a ter a ação da dopamina, depois da noradrenalina, e a queda ali pontual da serotonina prende a pessoa emocionalmente. Agora a pessoa começa a se prender emocionalmente ao outro. E aí, o apego, né, o attachment, impulsionado pela ocitocina e pela vasopressina, é o que dá estabilidade no relacionamento. Só que daí, né, a primeira coisa que eu quero que você já comece a entender aqui, porque mais adiante nós vamos discutir assim, cada um desses detalhes, mas aqui eu já quero trazer um ponto importante, que é algo assim, ó, na formação desse relacionamento. Você já entendeu aqui, a formação desse relacionamento. O que pode acontecer de problema? Você já deve ter imaginado, já até mesmo passado por itens assim na sua vida, né? Um rompimento aqui de relação. Onde que estão as fragilidades, as principais fragilidades aqui,
né, na formação do relacionamento, nesses 3 pilares do conceito do amor, do conceito dos pilares, né, do amor da doutora Ellen Fisher. Hum, olha só, se eu pego, o que é muito frequente, a pessoa num primeiro momento, no sex drive, ela ainda não tem uma relação. Ela não tá fixa, ela não encontrou uma pessoa, o leque tá aberto ainda. Ela tá impulsionada, tá com aquele drive mesmo do sex drive pra buscar alguém. Então ali, não tem ninguém, se teve um contato, alguma coisa assim, e quebrou essa relação, tá tudo certo. Não vai ter grande impacto emocional. Porém, se essa pessoa, né, ela teve o sex drive, encontrou, né, tá ali com a outra pessoa, tá formando a relação e começa o ciclo do romantic love, aumentar a dopamina, sentir essa pessoa, né, gostar da presença, começa a focar, se sentir motivada, aumentar a noradrenalina, entrar num ciclo de pensamento obsessivo, isso atuar no córtex pré-frontal, perder a capacidade de julgamento do processo, ficar com uma excitação aumentada em relação a estar com aquela pessoa, opa, tá no romantic love. Quando a pessoa está no romantic love, vamos lembrar, ó, ela está com a dopamina alta, então ela está focada e motivada, porque a dopamina está lá. No VTA, no núcleo de accumbens, o julgamento está distorcido, porque tá cheio de dopamina lá no córtex pré-frontal. A noradrenalina está aumentando. Então agora essa motivação não é mais só motivação, né? É um pensamento obsessivo mesmo pela outra pessoa. Passa a ter um comportamento obsessivo. E a serotonina começa a cair de maneira transitória, para tirar aquela avaliação, aquele julgamento mesmo ali, né, esse refino do julgamento. Então tem uma dopamina alta, uma noradrenalina alta no sistema nervoso central e uma serotonina transitoriamente baixa. Se a pessoa rompe a relação nesse momento, você imagina, toda aquela motivação, todo aquele pensamento obsessivo, todo aquele foco no outro, o outro pega, vira as costas e rompe. Nesse momento, uma coisa que está acontecendo aqui também, essa pessoa está com serotonina baixa. E serotonina é um estabilizador do humor, está muito associado, por exemplo, à felicidade. Tanto que as pessoas que estão tratando a depressão muitas vezes usam medicamento para aumentar a serotonina. Se essa pessoa rompe aqui, ela tem o quê? Excesso, ela tá assim, precisando de muito dopamina, precisando de muito noradrenalina e a serotonina tá baixa. O que vai acontecer quando acontece essa quebra no relacionamento, vem um sentimento profundo de tristeza. A pessoa afunda, desaba. E não só um sentimento de tristeza, mas até mais, é um luto mesmo. Porque você imagina, eu estava focado, motivado, pensamento obsessivo, desejando aquela pessoa muito, 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 quebrou, entra num ciclo de tristeza profundo, num luto, em que a pessoa sofre físico e emocionalmente. É uma dor física, porque é algo que está no sistema nervoso central. Você sente uma dor física, uma dor no seu corpo, no seu peito, ali, uma angústia física mesmo, que vem de onde? Do sistema nervoso central e emocional, porque a pessoa agora está numa tristeza extremamente profunda. Então ela passa a dormir mal, ela perde o apetite, ela começa a ficar impulsiva, ela quer negar, ela fica com raiva. É como se fosse fases do luto mesmo. Ela quer negar, ela fica com raiva, ela quer barganhar com Deus. Romper um relacionamento aqui é uma coisa extremamente dolorosa. Como eu disse, é um sofrimento físico e um sofrimento emocional. Porque no romantic love, você tem uma pessoa que está precisando muito daquela dopamina alta, que ela está muito focada, muito motivada, ela está até com um pensamento obsessivo por conta da noradrenalina que tá aumentando, e a serotonina está caindo. Se ela se expõe e fica sozinha nesse momento, para de ser correspondida, vai sofrer muito. Que é o momento em que é como se fosse uma dependência. O que ela vai tentar? Ela vai tentar, quer voltar, de toda forma. Não, quero voltar da mesma forma que quem tem uma dependência de droga, por exemplo, quer voltar a usar. Você entendeu? Então,
Esse momento, quando começa a formar o romantic love, que tem uma quebra de relacionamento, é algo que, sem dúvida, gera um grande impacto negativo para essa pessoa, tanto do ponto vista físico quanto emocional. Ah, mas e na fase do attachment, que é quando a relação já está formada, tal, já tem ocitocina, já tem vasopressina? Vou comentar isso mais adiante com vocês também, né. Eu quero falar um pouco mais da vasopressina e da ocitocina, para discutir isso com vocês, mas você vai entender que aí é outra fase, né, de fim de relacionamento, por que que acontece e tal. Nós vamos entender quem são os 4 cavaleiros do apocalipse, todos esses itens, né, que são importantes para essa discussão. Mas nesse momento, eu quero já do conceito do relacionamento em si, do romantic love. Porque você vai ver que a sua formação pessoal influencia no relacionamento, como se forma um relacionamento também tem as fragilidades, você já entendeu a fragilidade do romantic love, mais adiante nós vamos discutir a fragilidade do apego, né. E depois tem o pós, a manutenção em si, que é onde de fato tem um impacto no apego, certo? Então aqui, ó, presta atenção porque isso é importante. Tem até hoje estudos que estão começando a levantar hipótese, já que eu falei, né, no romantic love, eu tenho uma queda transitória da serotonina. Durante ali o romantic love, você viu que eu tenho produção ali da dopamina, tá aumentando a dopamina, aumentando a noradrenalina, caindo transitoriamente a serotonina para manter a pessoa motivada, focada, até mesmo gerando uma certa obsessão pelo parceiro. E isso é o que trabalha a motivação, o foco, o desejo, aquela vontade de continuar ali no relacionamento. Só que daí vem a questão assim, nossa, eu preciso de uma queda transitória da serotonina, não é verdade? Preciso. E as pessoas que usam medicamento para tratar a depressão, que estão aumentando a serotonina, né, pelo uso do medicamento? Hoje já começa a se levantar a hipótese que provavelmente essas pessoas têm sim, né, um impacto num relacionamento em que ela se sente menos motivada pelo relacionamento, ela tem um foco menor no parceiro, até mesmo o drive sexual dessa pessoa cai em relação ao parceiro, à parceira, né, a libido, a vontade de estar ali por conta desse processo. Eu precisava de uma queda discreta de serotonina, mas essa pessoa está com a serotonina meio que constante por conta do uso do medicamento, então existe esse, provavelmente, né, cada vez mais se pensa sobre isso, existe esse ponto de vista em relação ao uso dos antidepressivos, principalmente os inibidores da recaptação de serotonina, relacionado, né, à formação de um relacionamento, principalmente o impacto sobre o romantic love, que é o segundo pilar na ordem ali para a formação, né, para o conceito do amor em si, que o conceito do amor, agora você já está entendendo, é uma estabilidade de todos esses fatores. Tá certo? Então é algo muito mais amplo. Ah, o amor depende de sexo? Depende. O amor depende de foco, motivação, né? Até mesmo ali uma percepção mais de ficar próximo da pessoa, sim, mas também tem uma relação do olhar, do toque, de gostar de estar com aquela pessoa, de se sentir bem com aquela pessoa. E é nesse momento que na terceira fase do pilar ali do Dr. Alan Fisher, né, nós temos o apego, o attachment, em que nós nos deparamos com a ação tanto da ocitocina quanto da vasopressina. São 2 marcadores que são liberados ali, são produzidos no hipotálamo, liberados na hipófise posterior, que estão lá no sistema nervoso central. Um é a ocitocina, só para você entender, né, a ocitocina é um marcador ali que é muito importante, uma molécula no corpo responsável pela contração do útero durante a gestação, no parto, pela contração da glândula mamária ali para, né, ejetar o leite através da mama. E também nós sabemos que a ocitocina é a molécula ligada ao vínculo, que é onde, né, entra aqui a questão do apego. Aquele olhar, o abraço, o toque, isso aumenta a ocitocina e está conectado exatamente com o sentir bem diante dessas atitudes. Eu gostar ali, eu quero, né, eu me sinto muito bem em trocar um olhar com essa pessoa, de estar próximo dessa pessoa, de ter o toque dessa pessoa, sentir o toque dessa pessoa, o contato físico, o contato emocional nesse relacionamento. Então é muito impactado pela ocitocina liberada ali na hipófise posterior no sistema nervoso central. E daí a vasopressina, que também faz parte do terceiro pilar, do attachment, do apego aqui. E nesse caso nós sabemos que a vasopressina,
É uma molécula no corpo, inicialmente, responsável por controle da pressão arterial. Ela vai lá no rim e retém, segura mais líquido, né, conhecido como ali o hormônio que segura a água lá nos rins para controlar a pressão arterial, e também é liberado na hipófise posterior. Mas a vasopressina é o que traz aquele sentimento de não só gosto de estar aqui, como eu quero estar aqui com essa pessoa. Fixa aquela ideia do relacionamento. Eu quero estar com essa pessoa, né? Forma ali de fato o vínculo interpessoal na relação amorosa, e também está muito conectado com a monogamia. Cada vez mais nós percebemos que, assim, aparentemente, quanto mais receptores para vasopressina lá no sistema nervoso central, mais essa pessoa tem tendência a uma relação monogâmica, mais ela tem tendência em continuar com o mesmo parceiro, de continuar com a mesma parceira. Existem estudos em animais, né, uma espécie de um camundongo, em que ele tem um relacionamento monogâmico de fato, assim, eles são muito no sistema nervoso central, eles têm muitos receptores para vasopressina. Outros camundongos que não têm, outra espécie que não tem tendência ali a uma relação monogâmica, tem muito menos, uma quantidade bem menor de receptor de vasopressina no sistema nervoso central. Então isso parece também que cada vez mais se confirma ali para o ser humano, tá certo? Então, essa relação do apego depende muito dessas duas moléculas, por conta dessa união entre vontade de estar próximo da pessoa, se sentir bem, e até mesmo escolha pelo vínculo. Já, né, quando nós pensamos principalmente na mulher e nós olhamos o ciclo menstrual, nós sabemos que bem no meio do ciclo menstrual, essa mulher vai ovular. E durante a ovulação, o que acontece? Nós temos pico de testosterona, que é o hormônio do sex drive, que é quando a mulher vai sentir ali, né, vai ter aquele drive, aquela vontade de buscar um parceiro. Que é bem no momento em que ela ovula, que é o momento que tem maior chance de fecundação, o momento maior chance de reprodução em si. Logo antes, alguns dias antes do meio do ciclo exatamente da ovulação, tem um aumento do estradiol, que também é um hormônio esteroidal, que deixa essa mulher mais sensível ao toque, ao olhar. Ela tem uma percepção mais sutil. E o que nós sabemos também em alguns estudos aqui, você vê que é algo que sai da consciência, né? É uma percepção que não depende do seu consciente, é uma coisa inconsciente, mas nesse período bem ali do sex drive, que a mulher tem aumento da testosterona, ou logo antes da ovulação, que ela já começa a ter aumento do estradiol, que o toque ela fica mais sensível, ela fica mais excitada por conta do aumento, né, desse estradiol logo antes da ovulação e do pico de testosterona. Tem estudos assim que mostram que essas mulheres têm uma tendência a procurar homens, né, que são com características bem masculinas, voz mais grossa, ossos mais simétricos, né, corpo mais simétrico. E uma coisa muito interessante é que elas têm tendência, olha o quanto isso é forte, a procurar homens com um MHC diferente, que basicamente o que significa isso, né? É um material genético mais variável em relação ao dela, porque isso fortalece geneticamente uma possível fecundação. Né, forma um embriãozinho, se acontecer a fecundação ali, mais forte geneticamente. Como que se fez isso, né? Fez o seguinte, tem um estudo em que foi feito com essas mulheres, e com homens também, eu vou citar aqui, que quando as mulheres estão próximo desse momento, com o aumento da testosterona, mais lá no meio do ciclo, o que acontece? Se pegava lá, né, algumas camisetas de alguns homens que entraram em contato com alguns homens, e dava para a mulher entrar em contato com essa camiseta, sentir o cheiro, sem óbvio, né, sem nenhum perfume, nada disso. Sentir o cheiro ali dessa camiseta e ver quais camisetas que as mulheres preferiam. E a tendência era o quê? Elas escolherem as camisetas de homens, né, que com MHC, com um material genético mais variável em relação ao delas, que é o que eu falei sobre o aspecto de uma possível fecundação formar
né, uma possível fecundação ali, aumentar a chance de sucesso nessa possível fecundação, de formar até mesmo um embriãozinho mais forte por conta dessa variação no material genético. Então, quando, né, se oferece ali o oposto, você pega camisetas que entraram em contato com mulheres e mostra isso para homens, os homens têm tendência a escolher as camisetas das mulheres que estavam exatamente no período da ovulação. Então você vê que é uma coisa, né, que é inconsciente, porque ali você basicamente não consegue ter uma percepção de fato, né, do cheiro e tal. São os feromônios, tudo isso, aquele contato, aquela percepção inconsciente, né, que acontece sim, que é uma coisa totalmente associada ao instinto em si. Então as mulheres conseguem escolher, no momento em que elas estão ali ovulando, elas conseguem escolher parceiros, tem uma tendência a escolher parceiros com material genético mais variável, para ter mais sucesso de formação de um embrião, e os homens têm uma tendência a escolherem as mulheres que estão mais próximas ali, né, do período de ovulação de fato. Você vê que é uma coisa muito, muito interessante mesmo por conta de todos esses fatores. E daí, não poderia deixar de comentar com vocês, porque é algo assim, ó. E as mulheres que usam anticoncepcional, né, comprimido? Tomam lá o comprimido. Porque esse comprimido gera um bloqueio no ovário da mulher, em todo o processo, né, ali do ciclo do estímulo, ovulação, tal, tem uma queda da testosterona, consequentemente o sex drive, aquela vontade de buscar ali um parceiro, né, para essas mulheres vai cair um pouco, isso é indiscutível, mas o que nós percebemos é que essas mulheres não só, né, tem uma redução do sex drive por conta dessa redução da testosterona, mas o impacto é muito maior, porque elas perdem a capacidade de percepção, por exemplo, de escolha de um homem que tem um NHC mais variável, um material genético mais variável, com chance maior de formação de um embriãozinho ali forte, com sucesso para a formação desse embrião. As mulheres também começam a perder essa percepção de procurar um homem com características, voz mais grossa, uma face mais simétrica, que é tudo com tendência ali, né, para ajudar na formação de um embrião, ter mais sucesso na formação de um embrião, certo? Então, na prática é algo assim, até mesmo no longo prazo, se percebe, tem estudos que já começam a levantar a hipótese que essas mulheres que estão usando anticoncepcional normalmente não só têm mais dificuldade ali na fase do sexy drive, do romantic love e tal, mas até mesmo depois que se forma um relacionamento, a formação do vínculo mesmo, lá da vasopressina, da ocitocina, também acaba ficando comprometido. Então, impacta desde a escolha, a estabilidade, a manutenção, o relacionamento de ponta a ponta, a formação do conceito do amor de ponta a ponta quando a mulher tem um bloqueio desse, o que é algo, né, que faz total sentido pra gente, porque na realidade você está quebrando o ciclo natural dessa mulher. Se você quebra o ciclo natural dessa mulher, é óbvio que você acaba tendo um impacto positivo na formação do relacionamento em si, tá bom? Então, vamos seguir aqui agora com o nosso raciocínio, porque hum, quero até reforçar isso para vocês, né? Não tô falando que eu sou contra algo, a favor, tô trazendo só dados aqui para vocês. Mas nessa questão sobre o anticoncepcional, se você usa o anticoncepcional como uma forma de prevenção em si, existem várias outras formas que você poderia, né, usar sem ter esse impacto sobre o seu corpo, sem ter esse impacto sobre a possível formação de um relacionamento. Como eu disse, né, nós discutimos bastante aqui sobre o sex drive, attachment, o romantic love e tal, que está muito conectado à formação do relacionamento, mas existe algo muito pessoal, né, de como eu fui formado na minha infância, adolescência e como isso pode influenciar ali o meu relacionamento, e é o que nós chamamos de teoria dos apegos. A teoria do apego, ela já começa na infância ali mesmo. Bowlby falou bastante sobre isso, então eu vou citar até aqui os tipos de apego. Basicamente são 4 tipos de apego que vão influenciar totalmente aqui o como a pessoa vai se comportar diante de um relacionamento, e você vai entender isso, você vai perceber, né? É o mais interessante, é perceber
Como que aconteceu, como que acontece isso na sua vida, e a partir do momento que você tem esse conhecimento, isso te impacta de uma forma muito positiva. Então, esse apego é muito relacionado à pessoa em si, antes de você chegar até o relacionamento, mas que quando você chegar até o relacionamento ele vai impactar. Então, o primeiro apego, seria o apego ideal, né, nós vamos ter que lembrar assim, ó, o apego ele é formado, né, para aquelas pessoas mais próximas ali ao bebezinho em si, por conta da fragilidade inicial do bebezinho. Por quê? O bebezinho quando ele nasce, ele tem fome, alguém vai ter que alimentar ele e ele não consegue ter atitudes básicas de higiene. Então alguém vai ter que ajudar ele também. Então é fome, choro e higiene, o bebezinho. Só que isso, quem que são as pessoas mais próximas? Os pais. Então normalmente o apego, né, ele se forma num primeiro momento relacionado ao pai ou à mãe. Então, como que acontece aqui? Ó? O que é um apego seguro? Né? Que é seria o mundo ideal, vamos pensar assim. O apego seguro é quando aquele bebezinho que tem fome, que chora, que tem necessidade de higiene, ele confia, porque sempre que ele tem essa necessidade, que ele chora, ou que ele precisa de higiene, ou que ele tem fome, né? A mãe, vamos pensar assim no caso aqui, o apego dele à mãe, a mãe tá ali, disponível. Então a mãe vai lá, né, oferece ajuda, tem paciência. É um adulto que é coerente, que é empático com o bebezinho. Então o bebezinho ele começa a se sentir seguro, porque ele sabe que assim, ó, nossa, se eu me sujar, tem alguém que vem aqui para me ajudar. Se eu tô com fome, tem alguém que vem me ajudar. Se eu tô desconfortável e eu choro, tem alguém que vem aqui me ajudar. E tá sempre coerente, sempre se apresenta, se ajuda da mesma forma o bebezinho. Esse bebezinho, conforme ele se desenvolve, ele aprende a comer, ele aprende a se limpar, ele vai se tornando independente aos poucos desse apego com a mãe, por exemplo. Só que essa independência é uma independência que é progressiva e é natural. Então aqui vai se formar o quê? Um adulto que é um adulto coerente, que é um adulto empático, que entende o outro, que é um adulto que consegue entrar num relacionamento e tem uma aceitação para as diferenças, que consegue entender o outro, consegue ter empatia pelo outro. Então aqui a sua formação pessoal, da sua infância, adolescência, desde quando você nasceu, o apego que você teve, impacta diretamente a formação do relacionamento, que é lá da tríade, a formação do amor, de fato. Por outro lado, nós temos o apego ansioso. O apego ansioso, mesma coisa. O que acontece? Né? O bebezinho tem fome, o bebezinho tem necessidade de higiene, o bebezinho chora porque está desconfortável. E aí, um dia, mais uma vez, vamos pegar o exemplo aqui. Quem é o apego? Quem que é a pessoa que está mais próxima ali desse bebezinho nesse caso? A mãe. Um dia a mãe está lá, disponível, né? Cuida do bebezinho com calma, com tranquilidade, troca ele quando ele precisa, né? Oferece alimento quando ele precisa. No outro, o bebezinho também, nossa, se sujou, mas daí a mãe tá irritada, tá brava, não quer trocar. Ele chora, ela fica mais brava ainda. Aí ele tá com fome, ela fala, mas de novo. Aí no outro dia, né, ele se sente desconfortável, aí a mãe cuida com carinho de novo. No outro, ela já tá irritada. Então o que começa a acontecer com esse bebezinho? Ele começa a ficar inseguro. Ele não sabe. Nossa, se eu me sujar, será que minha mãe vai me ajudar? Ou será que ela vai ficar irritada? Porque tudo ele acha que é por conta dele. O bebezinho não consegue entender que essa mãe muitas vezes está irritada por algo que aconteceu na vida dela. Não, ele não entende. Ele acha que é por conta dele, que é por conta que ele se sujou. Ele ainda não tem essa capacidade de percepção. Então ele começa a ficar instável, ele fica ansioso com isso. Essa pessoa vai se transformar provavelmente num adulto que é inseguro, num adulto que não pode se desconectar do relacionamento, num adulto ciumento, num adulto que tem medo da rejeição. Então, que ele acha que a qualquer momento a pessoa pode sumir, pode desaparecer. Por isso a insegurança, por isso o ciúme, por isso o medo. Então, o apego ansioso está muito relacionado a isso. E aqui, muitas vezes, são pais que acabaram tendo filhos, não pelo filho, mas porque é uma satisfação do meu ego, né, do meu ego de pai, de mãe, entendeu? Então, acaba passando isso para o filho. O filho eu tive para mim, não para ele, entendeu?
Existe também um apego que é o apego evitativo. O apego evitativo, mesma coisa, o bebezinho tem fome, ele chora, ele precisa de ajuda para higiene. Só que esse bebezinho, os pais cuidam, têm coerência no cuidado, mas estão sempre ali tentando adiantar o processo. Tem que evoluir mais rápido, mais rápido, mais rápido. É aquela criança que depois, né, vai se tornando independente e os pais estão sempre cobrando. Mas tem que ser mais independente. Tá demorando muito para ficar independente. E tem que pressionar mais, e mais, e mais. Aquela criança que chora muitas vezes e o pai não entende. Ou a mãe, né, que é o apego, não entende o choro. E tem até a famosa frase: engole esse choro. Tem que se tornar independente, tem que ser forte. Não tem essa de ser vulnerável. O que acontece aqui? Esse apego evitativo é um apego que essa criança, esse bebê, vai lá na frente, vai se tornar o quê? Um adulto que não quer se conectar emocionalmente. Não quer ter intimidade com ninguém. Não consegue confiar em ninguém, não consegue se conectar emocionalmente. Tem uma dificuldade em relação a isso. E daí existe o apego desorganizado. O apego desorganizado é aquela que existe uma instabilidade máxima em todas as frentes. Então, o bebezinho que tem fome, tem sono, tem necessidade de higiene, e aí o apego ali, que poderia ser a mãe e o pai, que era alguém para proteger e ajudar, não é uma pessoa que protege e ajuda, mas sim uma pessoa que é violenta, uma pessoa negligente, uma pessoa que abusa dessa criança. E aí, essa criança, ela nunca sabe o que vai acontecer, começa a ter um comportamento totalmente instável. Porque o tempo todo ela não sabe o que vai acontecer. Se alguém vai cuidar dela, se alguém vai abusar, se alguém vai violentar ela. Essa pessoa, essa criança, é um colapso emocional, porque quem era para proteger, quem era para ajudar, quem era para dar carinho, abusa, violenta. Vai se tornar o quê? Um adulto extremamente instável. Numa relação, uma hora ela se sente bem na relação, na outra hora ela briga, na outra hora ela é carinhosa, na outra hora, que é um reflexo de tudo que aconteceu com ela, né, durante a infância. Qual que é o lado, né, que nós entendemos disso tudo? O importante é identificar. Se você identifica uma fragilidade pessoal que vai influenciar diretamente o seu relacionamento, o lado bom é que existe exatamente estratégia para você corrigir isso, né? O apego é uma coisa que é plástica, você pode corrigir. É claro que existem as suas dificuldades maiores e dificuldades menores, mas é plástico, é possível. Aí de onde? Né, que se conseguiu observar o Bowlby, por exemplo, conseguiu entender tudo isso. Óbvio, muita observação, muito estudo sobre os relacionamentos em si, unindo todos esses conceitos, mas tem um estudo específico que foi realizado com bebezinhos entre 12 e 18 meses, 1 ano e 1 ano e meio, olha só. E já começou a se identificar essa questão dos apegos, que foi feito o quê? Hum, Pegaram esses bebezinhos, o bebezinho entrava com a mãe numa sala, e daí nessa sala tinha alguns brinquedos ali, umas coisas para ele interagir junto com a mãe, e uma outra pessoa. E daí a mãe saía da sala, o bebezinho ficava com outra pessoa, e depois de um tempo a mãe voltava para a sala. E o que acontecia? No apego seguro, que é aquele apego em que o bebezinho ele sempre tem o contato, uma disponibilidade da mãe, tá próximo da mãe e tal, e ele entende que a cada aprendizado aí que ele aprende, depois a mãe se afasta um pouco para dar independência, aí ele aprende, mas a mãe tá sempre junto. Esse bebezinho, quando a mãe sai da sala, ele chora, né? Ele fica ali, ele chora, mas quando a mãe volta, ele para de chorar e se sente seguro, porque ele sabe que a mãe vai voltar. Então, quando a mãe volta, ele para de chorar e fica tranquilo novamente com a mãe. Esse é um apego seguro. Num apego, né, que é um apego ansioso, o que acontece? Que é aquele, né, em que um dia a mãe cuida com carinho, no outro dia a mãe tá irritada, no outro dia a mãe não quer, no outro dia cuida de novo, o bebezinho nunca sabe o que vai acontecer. Quando a mãe sai da sala, o bebezinho chora. Quando a mãe volta para a sala, ele chora mais ainda, ele quer a presença da mãe, e aí a mãe se aproxima, mas ele chora mais e parece que não quer, e fica aquela instabilidade. O apego evitativo,
né? A mãe tá ali na sala, quando ela sai da sala, o bebezinho até ameaça um choro, mas depois já para, quando a mãe volta ele não tá chorando, mas também quer evitar a mãe. Por quê? Porque é aquele bebezinho que tá sempre sendo forçado, tem que aprender mais, que é aquele comportamento meio que inconsciente dos pais. Então no final, aqui você vê que é uma coisa tão precoce, o bebezinho tem 12 meses, tem 1 aninho, 1 ano e meio. É uma coisa instintiva, o bebezinho é uma esponja que acaba absorvendo muito do comportamento do apego. Por isso que é tão importante, né? É muito sobre nós entendermos onde nós temos problemas para não passarmos isso para as crianças. E no apego desorganizado, daí nem se fala, uma instabilidade em todo sentido, assim, o bebê não sabe se chora, se evita a mãe, se quer voltar, se... É todo desorganizado, porque como eu disse, no apego desorganizado, como o próprio nome diz, né, o apego à mãe ou pai ali, que seriam pessoas para proteger o bebê, né, para dar segurança para o bebê, na verdade são pessoas negligentes, são pessoas violentas, são pessoas que abusam dessa criança. É muito triste, mas infelizmente é algo real que vai impactar a vida dessa pessoa para sempre. Vamos continuar aqui nosso raciocínio e entender, né, por que os relacionamentos terminam. E aí é algo assim, ó, o apego mostra pra gente a formação pessoal, como a formação pessoal vai influenciar ali diretamente a formação de um relacionamento. Então, você viu o apego seguro manifesta um relacionamento de um jeito, o apego evitativo de outro, o apego ansioso de outro, desorganizado de outro. Depois, a própria formação do relacionamento, onde tem as fragilidades. No Romantic Love, quando eu falei que quebra ali a linha do relacionamento e tal. E depois, quando o relacionamento se forma, já passa por todas as 3 fases, né, o Sex Drive, o Romantic Love, o Attachment, e daí ele vai, né, em algum momento começar a se desestruturar. Eu vou focar nisso agora, como que desestrutura um relacionamento que já formou. E talvez um dos itens mais fortes que o Arthur Aaron tem vários estudos é sobre o que ele chama de self-expansion. Esse self-expansion, pessoal, na verdade é como que eu vou me desenvolver pautado no meu relacionamento. Que nada mais é, na prática, né, é eu ter admiração pela pessoa que eu estou me relacionando. Esse ponto é um dos pontos mais fortes para a manutenção de um relacionamento e, consequentemente, quando ele enfraquece, quando não existe essa admiração, essa self-expansion, essa vontade de me desenvolver, né, baseado no que a outra pessoa pode me oferecer, essa admiração pelo outro é uma das coisas que mais estão associadas, por exemplo, à traição. Então, da mesma forma que é um ponto que me fortalece muito, é um ponto que me fragiliza muito quando eu não tenho. Então, num relacionamento que já se formou, que passou por todas aquelas fases, que já passou pelas 3 pilares ali do amor, essa admiração pelo outro é uma coisa que tem que estar constante, essa busca, né, me sentir motivado para aprender algo com outra pessoa que eu admiro, em que eu vou me desenvolver. Se isso começa a enfraquecer ou acaba, esse self-expansion acaba, desaba, é uma das principais causas é uma das principais causas de traição. Então perde a admiração. E daí a pessoa tem uma tendência, né, não só a sair do relacionamento, mas começar a buscar admiração por outra pessoa fora do relacionamento. Então esse conceito é muito importante. Se você tem um relacionamento amoroso, foca nesse relacionamento amoroso em sempre buscar no outro itens que você consiga se admirar. E se você está num relacionamento, busque se melhorar sempre para tentar trazer a admiração da outra pessoa para você, porque isso fortalece muito, né? Lembra, quando isso acaba, a tendência é a pessoa buscar isso fora do relacionamento, e aí que acontece muitas vezes a traição em si. Então, aqui, ao fim do relacionamento, nós sabemos que pode sim ser um problema, né, da falta de admiração, da self-expansion, que começa a desestruturar. Pode ser um problema ali relacionado à pessoa, ao tipo de apego que essa pessoa apresenta. Pode ser sobre o processo de formação, então, desde a falta de desejo ali do sex drive, o romantic love, quando o drive sexual mesmo começa a cair, ou pode estar relacionado também
E aqui é quando o relacionamento já passou por todas aquelas fases, né, do sexy drive, romantic love, o attachment, e aí são os 4 cavaleiros do Apocalipse, do John Gotham, que é bem interessante. São 4 pontos, presta muita atenção sobre isso, que normalmente desestruturam um relacionamento e podem levar ao fim do relacionamento. O primeiro deles, aqui, é a crítica. E a crítica, as pessoas muitas vezes confundem isso com reclamação. Então vou dar um exemplo assim para você, ó. Chegar e falar para a pessoa: "Nossa, mas você se atrasou de novo". Isso não é uma crítica, isso é uma reclamação. A crítica é você falar assim, ó: "Nossa, você não leva em consideração o meu tempo". Tá vendo? Mais uma vez aí, ó, você não me leva em consideração, tal. Você ataca o caráter da outra pessoa, de falar que ela não te respeita, que ela não te considera, tal. Então isso é crítica. Isso é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Isso enfraquece um relacionamento. É uma forma progressiva, esse é o primeiro item, né, a crítica é o primeiro item, o segundo é a defesa, que é sempre que a pessoa começa um embate, a outra pessoa, né, devolve como um contra-ataque. Então, você sempre contra-ataca, você nunca aceita a opinião do outro, você nunca escuta o outro, você sempre contra-ataca. Pra Se a pessoa tenta falar algo para você, você joga a culpa para ela, você contra-ataca ela, você recusa a responsabilidade. Então ela reclama, por exemplo: "Ah, você chegou atrasado de novo". Aí você pega e fala: "Ah, mas você nunca, faz as coisas para mim, por que que eu ia chegar a tempo aqui?". "Ah, mas você chegou atrasado para o jantar". Tá reclamando. Aí o outro pega e contra-ataca, fala assim: "Ah, mas você nunca quer fazer nada que eu gosto no jantar mesmo". É um contra-ataque, entendeu? Então, a defesa é o segundo cavaleiro do Apocalipse. Primeiro a crítica, segundo a defesa. A terceiro O terceiro cavaleiro do Apocalipse, do John Gotham aqui, é quando ele fala do stonewalling, que é um bloqueio, que é quando você começa a ignorar outra pessoa. Quando a pessoa fala, você ignora, você não quer escutar outra pessoa, não quer a presença dela, você começa é uma questão evitativa, você evita, você se afasta, começa a se afastar da outra pessoa. E aí o quarto cavaleiro, esse é o mais forte quando a pessoa chega nesse nível, é muito, muito tóxico, provavelmente esse relacionamento vai desabar, que é o desprezo. Contempt, que é quando a pessoa começa a não só desprezar, mas ter até comportamento sarcástico em relação ao outro, para colocar o outro para baixo mesmo, ironizar, rebaixar o outro. Esse é o quarto cavaleiro do Apocalipse. Então, o relacionamento em si, você viu que existe uma questão pessoal que influencia, que são os apegos, né? O que é um apego, né, seguro, o que é um apego ansioso, o que é um apego evitativo, o que é um apego, né, desorganizado, porque isso muda totalmente a forma que eu vou me comportar num relacionamento. Como o amor se forma no relacionamento, os conceitos dos 3 pilares da doutora Ellen Fisher, em que nós temos o drive sexual, nós temos o amor romântico e nós temos o próprio apego em si. E quando esse relacionamento já se forma, nós temos a desestruturação desse relacionamento que está formado, que tem a self-expansion e os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esse é o conceito geral. Então, quando você entende isso, você impulsiona ali totalmente o processo, né, ligado à formação do relacionamento e você vai, consequentemente, né, entender onde você está frágil, como você pode melhorar, como você pode melhorar a sua relação com a sua esposa, como você pode melhorar uma possível futura um futuro relacionamento que você vai construir. E daí, né, para finalizar, eu quero trazer aqui alguns suplementos que são comprovadamente usados principalmente para aquela fase, né, da formação do amor que tem um impacto hormonal de neurotransmissores e tudo mais, e que, né, impulsionam isso. Então, eles se relacionam muito com o libido, não teria como deixar, porque é o primeiro passo, né, o sexy drive é o primeiro passo, então tem uma relação ali com testosterona, com estrogênio, e depois a passagem para o romantic love, que é onde tem a ação da dopamina, serotonina e da noradrenalina.
Lembrando, né, nesse processo da libido, o sexy drive se relaciona à testosterona, o estrogênio ali também, principalmente para a mulher, está associado ao toque, aquela sensibilidade, e a dopamina, aquela interação, a busca pelo parceiro, a motivação, o foco no outro. Dos suplementos, o primeiro aqui é a maca peruana, então uma erva muito usada já, que nos estudos nós temos ali mais ou menos em torno de 1 grama por dia, 500 miligramas 2 vezes por dia. Isso apresenta uma melhora muito expressiva no sex drive, então principalmente por influência da testosterona no sistema nervoso central, e então traz uma influência positiva na busca, que é o primeiro passo ali para a formação do relacionamento. Quando a pessoa vai buscar, eu vou em direção ao outro, o leque está aberto ainda, eu vou buscar alguém. Um segundo suplemento que nós temos aqui é a Euricoma, então o famoso Long Jack, em torno de 400 miligramas por dia, tem uma ação no sistema nervoso central para aumento do GNRH, que é quem vai estimular o FSH e o LH, que no final termina com o aumento da testosterona. Então também tem uma influência no desejo sexual, sex drive mais uma vez, que é o primeiro passo, né, onde vai começar o relacionamento em si. E um outro item interessante relacionado aqui à Euricoma ou Long Jack, que é o quê? Ele impacta diretamente também a melhora da qualidade dos gametas. Então nós temos um impacto positivo sobre a formação dos gametas, que é o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher. E daí, o terceiro suplemento, o famoso Tribulus terrestris, em torno de 750 miligramas por dia. Os estudos mostram que ele consegue se impactar diretamente a testosterona, então aumenta a testosterona. E se aumenta a testosterona, tem ali uma relação direta com o sex drive. Nesse caso também do Tribulus terrestris, ele também melhora o processo de ovulação ali nas mulheres no meio do ciclo, que é quando, né, vai acontecer o pico de testosterona também, logo antes de uma leve ascensão do estrogênio que torna a mulher mais sensível ao toque, ao olhar e tal. Então, esse foi todo o processo em si, pessoal, que nós discutimos, né, do conceito do amor. Você viu que é muito mais amplo do que você imaginava. É sobre relacionamento amoroso. E aqui você percebeu que o amor tem sim conexão com desejo, com sexo, mas da mesma forma ele tem conexão com motivação, com vontade de estar com a outra pessoa, e até mesmo uma boa conexão, uma boa relação ali com a pessoa que eu encontrei, que eu escolhi de fato. E ao longo de todo a nossa discussão, você percebeu que a formação do relacionamento amoroso, ela depende de algo pessoal, de como essa pessoa foi formada em si, você viu que desde a infância, né, como essa pessoa nasceu, qual o tipo de apego que ela teve, ela passou por um apego seguro, um apego evitativo, um apego ansioso, um apego desorganizado, como que foi isso? Que isso vai influenciar diretamente na formação do relacionamento. O relacionamento depende dos 3 pilares, né, a formação dele de fato, que é a formação do conceito do amor, do Dr. Alan Fisher, que tem ali, né, desde do drive, do desejo, da vontade sexual, passando pelo amor romântico e chegando até o processo de apego, e como isso vai se sustentar ao longo dos anos e vai sofrer influência dos 4 cavaleiros do Apocalipse ali, né, da self-expansion, da admiração pelo outro, e tudo isso, né, no seu dia a dia. É o que acontece hoje, amanhã, depois, o tempo todo, né, 24/7. Então eu espero que você tenha, o pego todo esse conhecimento aqui, você vai usar esse conhecimento de uma forma aí positiva no seu dia a dia, afinal, como eu sempre falo, esse é nosso maior objetivo, trazer um conceito simples para você usar no seu dia a dia e melhorar ali a sua saúde. Fica aqui, mais uma vez, o meu pedido, se você assistiu até aqui, já me acompanha, eu agradeço, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo, dá o like, porque assim se ajuda a impulsionar cada vez mais esse vídeo, e nós atingirmos mais pessoas para levarmos saúde para mais pessoas. Se você está aqui pela primeira vez, não esquece de seguir o canal, de curtir, de compartilhar, de comentar. E também, se você tem dúvidas, sugestões, deixa aqui nos comentários, porque é sempre bem-vindo
nosso objetivo maior é conseguir impulsionar cada vez mais esse conhecimento e trazer um conhecimento cada vez aqui melhor para vocês se beneficiarem. Tá certo? Então, só tenho a agradecer e, é claro, não esquece que a sua primeira riqueza é a sua saúde. Até a próxima, pessoal.